Então primeiro vamos ver esse aqui que o Arthur Petri acabou de postar. Não tem nem 1 hora. Então vamos ver aqui o que ele tá falando, beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu tô praticamente há, 8 meses em silêncio, sofrendo. Eu e minha mulher sofrendo muito. A nossa equipe toda tá sofrendo muito desde o ano passado. E eu realmente espero que você que está vendo esse vídeo aqui nunca passe pela situação de ver a pessoa que você mais ama na sua vida sendo exposta na internet, sendo ameaçada, sendo xingada, vendo a sua imagem sendo atrelada a uma mentira. Por isso, cara, que eu de verdade eu tenho tanto cuidado com a minha esposa. Acontece essa história algumas vezes, né, que quando a gente começou no namorico, a Luísa viu que eu era influenciador e começou, quero não ser, você tenta se moldar a outra pessoa, então talvez na cabeça da Luísa ela pensou assim, pô, se o Marco Antônio, no caso ela me vê como Marco Antônio, é assim, talvez ele admire pessoas assim. E aí eu já mandei a real pra ela na tora. Falei, ô Luísa, eu me interessei por você exatamente por você não ter nada a ver com esse mundo ridículo que eu vivo, que é o mundo dos influenciadores. Então, fique sabendo que se você for por essa linha de virar influencer, provavelmente o nosso relacionamento não vai dar certo. E a Luísa é uma pessoa tímida na dela e nunca gostou de exposição. Hoje ela me agradece por eu ter, entre aspas, mandado a real pra ela logo no começo. E aí agora, eu vejo essa situação aqui do Arthur. Não estou falando que é o mesmo caso, tá? Mas, cara, quando o moço lá que me processou algumas vezes, Coisa horrorosa. né, envolveu essa parte aí que foi pro lado de atacar a minha esposa, no caso, aí a parada fica pior, entendeu? Quando tá só mexendo no meu saco, ainda tá de boa. Mas eu entendo o que o Arthur tá falando aqui. Isso deve ser uma merda, mano. Igual eu falei, eu tenho uma noção, mas como a Luísa tem 0 exposição, o perfil da Luísa tem 100 seguidores e é privado. Então, eu seguro os BO sozinho pra ela ter a vida dela em paz, porque eu não quero, não desejo isso pra ela, porque pode parecer bobeira, gente, igual fala, aqui no meu canal tem até controle, mas quando sai meus vídeos lá no Notícias Maromba, Sangue Marombeiro, Mundo Marombeiro, mano, se eu for lá nos comentários lá, mano, eu vou ter depressão, cara. Então, eu tento blindar ao máximo, né, as pessoas que eu gosto disso e deixar eu aqui isolado nesse estúdio aqui, né, nesse mundinho que eu vivo aqui, ó. Esse mundinho que eu vivo aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. O mundinho que eu vivo, ó. Eu vivo nesse mundinho aqui, tá vendo? Totalmente isolado, em que eu gravo os videozinhos pra vocês, entendeu? E... Pera aí, deixa eu... Pera aí que eu tenho que voltar aqui, né? Eu vivo nesse mundinho aqui, isolado, para que esses problemas não cheguem nas pessoas que sim, são importantes para mim. Entendeu? Mas vamos lá, vai lá, Arthur. Há uma ação que ela não tomou e que ela não fez. Eu espero que você nunca tenha que ver a alma da pessoa que você ama sumindo a cada dia. Eu espero que você não precise ver a expressão facial da sua mulher de tristeza 24 horas por dia por ter sido vítima de uma mentira. E uma mentira que foi propagada pela pessoa que você mais ajudou em toda a sua vida. Eu espero realmente que ninguém nunca passe por isso. Porque eu nunca senti uma dor tão grande quanto eu venho sentindo desde novembro do ano passado. Eu tentei me expressar de maneira artística, de maneira cômica, de maneira séria. Eu berrei, eu me desesperei e nada do que eu fazia parava os ataques. Muito pelo contrário, só aumentava a rede de ódio, as mentiras e os ataques. E depois de um tempo eu decidi ficar em silêncio e trabalhar. E mesmo assim não adiantou.
Porque os ataques continuam, essa mentira de que a Bianca, minha mulher, tem alguma responsabilidade nessa história continua sendo propagada. As pessoas continuam comentando isso na internet. E isso é uma mentira. É mentira. Dá pra entender? E eu realmente espero que você, se você tem uma mulher, se você tem alguém que você ama, eu espero que você nunca passe pelo que eu e a minha mulher passamos desde novembro do ano passado, tá bom? O dia que você vê o rosto da sua mulher de tristeza 24 horas por dia, porque ela está sendo atacada por causa de uma mentira contada por uma pessoa que você só ajudou a sua vida inteira, aí você vai entender a situação que a gente está passando aqui desde novembro, tá bom? Pessoal, eu já falei e vou repetir. Eu tenho zero empatia pelo lado do Thiago Carvalho nessa história. Eu nunca vou pro lado da pessoa que se faz de vítima. E agora tá aí dando processo, falando que tem direitos, não sei se eu não sei direito, eu não vou nem falar aqui não, mas assim, pelo que está sendo comentado, eu vou deixar até o Júnior, né, mostrar aqui o direito de resposta do Arthur Petri, porque nele vai ficar mais claro. Então assim, cara, mano, eu tenho uma relação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu fui patrocinado pela Dr. Peanut por um tempo. Quando o Cariani saiu da Growth, o pessoal da Dr. Peanut, como por ser do grupo da Max Titânio, meio que cortou minha cabeça sem motivo. Sem motivo, eu tô falando assim, técnico, né? Ou seja, não era de resultado meu ou de vendas. Cara, eu não vou vir aqui fazer vídeo fazendo de coitado, não, cara. Eu não fiz isso, acabou, tá tudo certo. Mesma coisa lá, eu fiquei um tempo na Metamorfose, não deu certo. Cara, cada um segue sua vida, cara. Você tava lá, o programa, quem criou o Saco Cheio foi o Arthur Petri, mano. Você tava lá, se aproveitou de você ter conseguido visibilidade e tal. Beleza, vocês construíram muita audiência juntos? Sim, cara. Mas quem criou o negócio foi o Arthur Petri, cara. Não deu certo? Foda-se se a esposa dele não gosta de você, se vocês viviam tretando. E daí, cara, é a esposa dele. Se não tá dando certo, cara, fala assim, ô Arthur, olha aqui, mano, não tá dando certo mais, vou seguir minha vida e acabou, cara. Mesmo que ela seja, entre aspas, o pivô disso aí, de não querer mais você lá, o que tem, cara? Só segue sua vida, mano. Você não é homem, não? Tipo assim, você tem 2 braços, 2 pernas, você sabe falar, faz o seu programa separado, os seus fãs vão continuar com você, cara. Agora você ficar tentando prejudicar a empresa do cara, a vida do cara, processando, fazendo processinho, mano. O cara que se diz aí conservador dos bons costumes, tomar no seu... Não, mano, eu não vou entrar nessa, não. Porque senão depois sobra pra mim. Mas pelo amor de Deus, mano, o cara que fica processando os outros por causa de internet, mano, tem que se fuder, mano. É um tanga frouxa mesmo, pelo amor de Deus, cara. Eu fico indignado com essas pessoas que ficam usando a justiça, mano, pra infernizar a vida dos outros por causa que é um frouxo, mano. Assim, segue sua vida, mano. Faça seu canal. Que tinha? Você só precisa de um celular, mano. Olha o Nando Moura, mano. Tem um monte de crítica com relação ao Nando Moura, questão de política e tal. Pô, e daí, cara? Mas o Nando Moura grava um vídeo com celular, mano. Eu só preciso de um celular, mano. Você fazer um vídeo. Eu tenho esse negocinho que eu copiei, inclusive, do Arthur Petri, ó. Pararam de fazer isso aqui. Foi tudo inspiração, ó. Esses negocinhos. Vamos fazer fofoca? Vamos, bicho. Vamos fazer fofoca, de ter, né, um deck aqui pra pegar os sons engraçados, que eu acho, particularmente, tirei de motivação, né, de inspiração do canal do Arthur Petri lá, do Saco Cheio TV lá, que ele tem essa mesinha. Então, assim, você só precisa de um celular, cara. Fazer seus vídeos, você não é bom? Já que você é um fodão, tipo assim, você não precisa do Arthur Petri pra nada, porque você só não seguiu sua vida e fez seu canal e continuou, mano. Você tem direito a nada, não, mano. O podcast é do cara, velho. A querer tantos % do cara, não sei o quê, sei lá quantos milhões é a causa do cara, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu não me conformo com isso, não, velho. Eu fico indignado. Vou ler aqui agora um e-mail, tá? Um arquivo que me foi enviado a respeito do pedido de direito de resposta. A empresa Arthur Petri Produções LTDA vem, por meio deste, solicitar o direito de resposta em razão de informações falsas e distorcidas divulgadas por Junior Masters e Alessandro Santana durante transmissão ao vivo no programa Redcast no dia 10 de julho de 2025. Solicitamos que as informações a seguir sejam lidas na íntegra, sem cortes ou edições, em todos os canais do Redcast, incluindo o canal principal e canais de cortes. Só quero já adiantar aqui a minha posição.
esclarecer que as coisas que foram ditas aqui no programa, acima de tudo, foram feitas também pelo fato do programa ser ao vivo e com a participação de Alessandro Santana, que trouxe essas informações, tá bom? A partir daí, eu me responsabilizo por ter sido publicado no meu canal e por isso eu estou lendo aqui o direito de resposta. Bom, ao contrário do que foi divulgado durante o programa, o processo ao qual Arthur Petri Produções LTDA responde, não se trata de uma ação trabalhista, nem está relacionado a valores pendentes por serviços prestados por Thiago à empresa. Também é importante esclarecer que, ao contrário do que foi afirmado publicamente por Alessandro Santana, Thiago Carvalho nunca teve participação societária no podcast... Lembrando que a leitura do Júnior tá excelente, depois que ela começa a ficar igual Chaves. Mas enfim, vamos embora. Informação, tampouco na empresa Arthur Petri Produções LTDA, e muito menos os supostos 15% do programa, como foi dito no ar. O programa é uma produção original Saco Cheio TV, empresa criada do zero, financiada com recursos próprios e construída com muito trabalho por Arthur Petri, que sozinho assumiu todos os riscos do projeto. Foi ele quem colocou o nome, a reputação e o dinheiro em jogo e investiu tempo, energia e finanças, sem garantias de retorno. Mano, só quem segue o Arthur Petri desde o começo sabe que isso é verdade, mano. O Arthur ele gravava o Saco Cheio podcast na casa dele, num apartamento lá no sul. Não sei se ele é eu acho que eu não sei se ele é gaúcho, mano. Eu acho que é gaúcho. Mas eu acho que é de Porto Alegre mesmo que ele é, não tenho certeza. Mano, eu ouço o podcast dele quando era sozinho, inclusive eu achava até mais legal. Ele sozinho, mano, lendo os e-mails dos caras que mandavam e-mail pra eles desabafando. Era uma maravilha, mano. E era só ele no microfone. Aí o cara, tipo, deu all-in, foi pra São Paulo, mano, fez tudo sozinho, gastou o que tinha e o que não tinha pra fazer o projeto dele. Aí achou um cara pra ser o co-host dele, tipo assim, pra somar. Aí agora o cara virou dono. Ah, toma no cu, cara. Sem investidores, sem rede de proteção. Thiago Carvalho nunca investiu no programa, nem se propôs a adquirir qualquer cota do projeto ou da empresa. Sua participação sempre foi como prestador de serviços, remunerado por estar ali. A fim de esclarecer a situação, para o público, vamos aos fatos. Thiago Carvalho requer 15% do lucro bruto de todo... Outro exemplo. O Redcast que agora tá chamando o Sérgio Sacani para participar de alguns programas, a Bianquinha lá, sei lá. Então agora, se começar a dar certo e o Sérgio Sacani ficar aí muito tempo, tô dando um exemplo, tá? Se não tiver negociação, tipo assim, ó, eu agora quero ou sair, ou então eu quero comprar 10% do Redcast. Se não tiver essa negociação, mano, tudo é conversado. Se ele queria ser sócio da parada, bota dinheiro. Fala assim, ô Arthur, vamos conversar, que eu tô aqui já tenho 2 anos, sei lá, 3 anos que a gente tá junto aqui. Tô querendo comprar um pedaço, cara. Quanto que você acha que vale essa estrutura toda aqui? Aí o Arthur ia falar assim, mano, isso tudo meu aqui vale 500 mil. Eu quero comprar 20%, você me vende? Dá pra conversar, cara. Beleza, então 100 mil, então, aí 20% é seu. Beleza, pronto, aí beleza, aí tá conversado, conversa de adulto. Agora não, eu tô aqui por osmose, uso capial. Se fuder, mano. A empresa Arthur Petri Produções LTDA, ou seja, 15% do lucro da carreira de Arthur Petri como comediante stand-up, do podcast Saco Cheio, do A Deriva Podcast, do podcast Fit Beatriz, do Tarja Preta FM, do podcast 3 contra 1, do podcast Essa Noite Não, do podcast Desinformação e de qualquer outro projeto que a Saco Cheio TV venha a produzir no futuro ou tenha produzido no passado. É importante explicar o que isso significa na prática. Lucro bruto é o valor obtido pela empresa antes de pagar qualquer despesa ou obrigação, ou seja... Conhecido também como faturamento. Thiago está pedindo 15%, antes mesmo da empresa arcar com impostos, salários de funcionários, contas de aluguel, luz, internet, gastos com servidores do site, serviços de live stream, produção técnica e qualquer outro investimento. Mano, isso é tão absurdo que vamos supor que 15% seja o lucro que ele tire. Vamos supor que ele ganha 100 mil reais por mês. Se ele tiver que dar 15% pro cara lá, ou seja, ele dá dinheiro pro cara, paga todas as contas e sobra zero pra ele, mas o cara lá garante os 15%. Isso é um absurdo, mano. Não tem lógica isso não, mano. Necessário para manter o funcionamento. Mas no Brasil não duvide nada, é perigoso uma desgraça dessa ganhar o negócio ainda. Da empresa no referido mês. Ao contrário do que foi afirmado por Alessandro Santana durante sua participação no Redcast, Thiago Carvalho solicita sim que continue recebendo o mesmo valor que ganhava enquanto ainda prestava serviços para a empresa. Além disso, Thiago pede perícia nas contas bancárias e empresariais de Arthur Petri e requer, caso isso não ocorra, o bloqueio imediato das assinaturas que sustentam a empresa, bem como o bloqueio da conta bancária da Arthur Petri Produções LTDA. Mano, se você vê um negócio desse e não fica indignado, mano, você já morreu por dentro, mano. Essa medida
se deferida, coloca em risco imediato a subsistência de todos os prestadores de serviço que dependem da empresa para viver. Sobre a censura. Alessandro Santana afirmou que não houve qualquer tentativa de censura contra a plataforma Saco Cheio TV. Sendo assim, vamos mais uma vez aos fatos. Thiago Carvalho pediu a remoção integral do episódio 406 do podcast Desinformação com a participação de Luciano Potter, onde a sua saída do programa foi anunciada ao público. Pediu também a remoção do episódio em que Arthur Petri relata aos ouvintes os fatos que levaram ao afastamento de Thiago da empresa. E ainda solicitou a retirada do episódio humorístico O Grande Reset, do podcast Saco Cheio, publicado em novembro de 2024, no qual Arthur Petri aparece caracterizado como John Lennon e Bianca como Yoko Ono. O Grande Reset. Sobre esse episódio em específico, é necessário um nível maior de detalhamento. Vamos às alegações feitas por Thiago para justificar o pedido de remoção do conteúdo. Thiago Carvalho afirma que o episódio deve ser retirado porque sua banda favorita é os Beatles, e que, ao se vestir de John Lennon, Arthur Petri estaria realizando um ataque pessoal contra ele. Alega também que artes visuais criadas por nosso design gráfico, nas quais Arthur Petri e Bianca aparecem montados como John Lennon e Yoko Ono, configurariam um ataque à sua imagem. Para justificar a relação com a banda, Thiago argumenta que o bonequinho que o representava no desenho do logo do podcast Desinformação era retratado vestindo uma camisetinha dos Beatles. Thiago Carvalho solicitou a remoção do episódio por conta de uma piada envolvendo Martinho Lutero. Segundo ele, a piada representaria um ataque direto aos valores católicos que ele carrega em sua vida pessoal. Thiago pediu a remoção do vídeo devido a piadas feitas sobre coaches masculinistas, alegando ser uma alfinetada ao seu conteúdo de coach masculinista. Além disso, solicita a remoção do episódio por conta de sátiras a outras figuras que promovem discursos sobre masculinidade, afirmando que essas menções também configurariam ataques à sua imagem. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta de uma paródia musical feita por Arthur Petri com a canção Imagine, do John Lennon. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta da paródia musical feita com a música Heavy is the Crown, da banda Linkin Park. Thiago também solicitou a remoção do episódio por conta de uma piada feita por Arthur Petri direcionada ao próprio público, que, na época, atacava Arthur nas redes sociais. Na brincadeira, o público foi chamado de sujeiras que não haviam passado no grande filtro, e o filtro estava imundo, em referência à ideia de que parte da audiência não havia entendido a proposta do conteúdo. Thiago alega que essa metáfora se referia a ele. Por conta da reação do público após o desligamento de Thiago do programa, Arthur Petri fez uma piada sobre se sentir o Justin Bieber após separação com a Selena Gomez. Thiago afirma que isso seria um ataque a ele e que Arthur Petri estaria reforçando estereótipos misóginos e machistas. Por esse motivo, pediu a remoção do episódio. Thiago solicitou a remoção do episódio pelo fato de Arthur Petri ter deixado um boneco... Enfim, vai pedir a remoção de 200 episódios aí por causa de piadinha.